Em virtude dessa nossa crise sanitária, estamos em 18 de março de 2020, não sei quando, eu vou deixar esse vídeo público, então pessoas verão no futuro, e estamos passando nesse momento por uma crise sanitária com coronavírus. Brasil começando com medidas de isolamento para tentar diminuir a exposição, e por causa disso a nossa universidade, a Federal do Espírito Santo, suspendeu todas as atividades presenciais. Bom, isso obviamente quem é da turma desse período sabe muito bem. Isso, eu estou dizendo isso só porque o vídeo vai ficar público e disponível, sabe-se lá quando alguém verá isso, inclusive eu talvez no futuro reveja para relembrar. Bom, eu estou obviamente isolado em casa, estou aqui no meu escritório e já antecipo que nós temos obra aqui do lado, eu tenho 2 filhas, então possivelmente a gente vai ter algum barulho, seja da obra, seja delas me gritando, então eventualmente isso pode acontecer. E eu vou então, para a gente ganhar, ou pelo menos não ganhar ou perder, não perder tempo, não sei, porque eu não sei como que vai ficar o calendário da UFES mais adiante, mas para que a gente possa nesse meio tempo não perder o ritmo e manter um contato com o nosso conhecimento, conhecimento da disciplina, eu vou ver se eu consigo gravar algumas aulas. E essa disciplina, que é Fundamentos e Métodos de Treinamento de Força e Flexibilidade, eu vou começar hoje. Bom, nós tivemos só um encontro, e nesse encontro eu falei alguns slides só para a gente iniciar. Estamos bem no início do curso, então eu vou falar de novo, até porque algumas pessoas não foram nesse primeiro encontro. E essas pessoas então vão poder ter contato com essa primeira fala, tá? Eu vou fazer aqui uma aula que é mais ou menos o número de slides que a gente consegue falar numa aula habitual, né, que nosso encontro é de 2 horas, mais ou menos 1h50, 1h40. Então eu vou falar mais ou menos esse número de slides, deve ficar num tempo menor do que as nossas aulas habituais, porque não tem, diferente de uma aula presencial, não tem interação, não tem pergunta momentânea, então a aula aqui deve passar um pouco mais rápido. Também na aula presencial eu com alguma frequência preciso fazer algum reforço, né, reforçar alguma informação, repetir alguma informação, e numa aula gravada dá para basicamente voltar a assistir de novo, voltar a assistir de novo, e se não conseguir compreender, a gente resolve isso presencialmente mais adiante. Ok? Então, vamos lá então para o início do curso. Fundamentos e métodos do treinamento de força e flexibilidade. E eu comecei falando de conceitos e fundamentos básicos do treinamento de força. Leiam lá o nosso plano de ensino, vocês vão ver que a parte de flexibilidade fica mais para o final do curso. E nesse primeiro momento a gente fala de conceitos e fundamentos básicos do treinamento de força. Conceitos são coisas extremamente importantes e precisamos ter bom domínio disso para evitar algumas confusões que habitualmente a gente faz quando não se tem esse domínio, né? Obviamente, falando de uma disciplina de treinamento de força, um primeiro conceito, um conceito fundamental é saber o que é força, tá? O que é força? A gente tem um conceito da área de treinamento desportivo, mais adiante eu falo isso, mas vou usar aqui inicialmente um conceito da física, né, que vocês já viram em algum momento. Força, massa vezes
aceleração. Deixa eu tomar. Massa vezes aceleração, conceito que vocês já ouviram em algum momento, e esse conceito, repare que tem tudo a ver com a nossa área, que é a educação física, porque envolve uma medida que a gente atribui a peso, a peso, né? A gente pode fazer essa aproximação aqui. E a aceleração, que é movimento, que nós temos então interesse nessas duas coisas. Só para a gente diferenciar, aliás, já antecipo que praticamente todas as imagens, se não todas, mas quase todas, as imagens dessas aulas são coisas que eu pego na internet, então não são de minha autoria, tá? Nem sempre eu coloco a fonte, mas são coisas que a gente acha habitualmente na internet, que eu uso aqui para nos ajudar. Então, só para a gente entender uma diferença de massa e peso, né? Veja que massa é dado em quilo, então a medida de massa é quilo, enquanto que a medida de peso, que aqui está no inglês, né, de weight, é newton. Tá? Então, massa é o peso dado em newton dividido pela aceleração da gravidade, aproximando aqui 9,8. Então, quando você tem, por exemplo, 10 newtons de peso dividido pela aceleração da gravidade, a gente terá de massa 1,02 quilos. Arredondando, a gente trabalha com a ideia de que 1 quilo equivale a 10 newtons, né? Se você quiser ser mais preciso, 1,02. Mas só para essas duas coisas, obviamente, estão ligadas, porque a gravidade no globo terrestre muda em pouquíssimos locais e muda pouco. Então, de modo geral, é 9,8. E então a gente pode usar a ideia de que massa e peso como quase sinônimo. A gente usa as duas informações, né? Inclusive, a gente tem um hábito de, quando pergunta às pessoas qual é o seu peso, qual é o peso, as pessoas falam a unidade de massa, né? Nós falamos, né? Eu inclusive. Então, se a pessoa pergunta meu peso, eu falo 74 quilos. Embora o correto seria perguntar pelo menos a resposta em quilo correta seria qual sua massa, eu responderia em quilo. Mas se uma pessoa me pergunta qual o seu peso, eu deveria responder algo em torno de 740 newtons. Mas não tem nenhum problema, essa conversão aqui é absolutamente permitida no dia a dia, mas para uma escrita mais formal, acadêmica, vale a pena usar a linguagem certa. Por exemplo, é comum na linguagem de artigo científico a gente falar massa corporal, e aí coloca lá em quilo. Tá, então a gente vai usar essa conversão de que 1 quilo equivale a 10 newtons. Tá? Repare que peso, eu estou colocando aqui, ó, se a gente fizer a conversão, se fizer essa conversão aqui, peso tem a mesma equação de força. Tá? Então, peso é uma medida de força. Então, essa ideia para a gente é interessante, porque quando eu falo com treinamento de força, se a gente está levantando, superando, né, 10 quilos, ou enfrentando lá 10 quilos, esse 10 quilos a gente pode entender como um tipo de força, porque peso é uma medida de força. Tá? Na engenharia, inclusive, se usa quilograma de força como uma medida típica, né, comum.
Aqui só uma curiosidade, eu coloco aqui no início do curso, só para aproveitar essa conceituação, que é a seguinte: porque quanto maior a massa de um objeto, por exemplo, uma barra com peso, menor é a velocidade que eu consigo impor. Certamente vocês já perceberam isso. Se vocês pegam uma massa, que a gente vai aqui ficar, eu vou ficar com frequência mudando massa e peso, usando como se fosse a mesma coisa, mas vocês já viram previamente ali que tem uma ligeira diferença. Mas se você pega um peso maior, uma massa maior, você percebe que a velocidade que você consegue impor é menor, né? Se pedir para fazer na máxima velocidade, para você erguer na máxima velocidade um peso muito grande, você não consegue impor muita velocidade, apesar de você estar se esforçando muito, né? Então isso é bem conhecido. Enquanto se você for levantar uma caneta, você consegue fazer isso com grande velocidade. A gente vê isso claramente nesse gráfico aqui, uma relação entre carga e velocidade. Então perceba que quando a carga do objeto é zero ou perto de zero, a minha velocidade é altíssima e será maior se o peso do objeto for zero. Por outro lado, se o peso do objeto for muito grande, eu não consigo impor nada de velocidade, ou seja, quando eu estiver lá na minha isometria máxima, que eu estou sustentando minha carga máxima, eu não consigo vencer esse peso, tá? Então, para eu impor uma grande velocidade, a carga tem que ser baixa. Se a carga for muito alta, eu não consigo impor grande velocidade. E aqui a gente tem uma curva clássica disso. Bom, por que eu estou colocando isso aqui? Porque isso aqui pode ser explicado em grande parte por essa equação da física que eu estou mostrando aqui. É um fenômeno da própria física, né? Se eu tenho que força é massa vezes aceleração, então nós temos que, convertendo aqui, que a aceleração é igual a força sobre massa. A aceleração é uma derivada da velocidade. Sabemos que a aceleração é uma derivação da velocidade. Se eu tenho então que essa derivação de velocidade, aceleração é força sobre a massa, o que a gente consegue perceber aqui? Se eu aumento a massa, ou seja, se eu aumento o denominador, o que acontece com a aceleração? Ela diminui, tá? Então, quanto maior peso que você tentar enfrentar, a aceleração será menor. E para você impor mais aceleração, você tem que fazer mais força, se obviamente, dependendo do peso que você tem. Então eu posso levantar um peso gerando uma certa força, ou impondo mais aceleração. Aliás, aproveitando isso aqui, deixa eu voltar na equação. Repare, força é igual a massa vezes aceleração. Isso significa que se eu tenho uma carga mantida, imagine 1 kg, e eu imponho uma aceleração maior, a minha força também será maior. Isso quer dizer que com a mesma carga eu posso fazer mais ou menos força, variando a aceleração, tá? Então, embora a gente use habitualmente a carga como uma medida da nossa força, exemplo, você vai lá no supino e está levantando 40, 50 quilos, a gente vai interpretar que você tem 40, 50 quilos de força, obviamente um pouco mais, para você poder vencer essa carga. Mas dependendo da velocidade que você impor, da aceleração, a força vai ser maior ou menor, tá? Então isso está claro aqui pelo conceito, por essa equação. Só para deixar claro que não é exatamente a mesma coisa força e carga, porque força é a carga vezes a aceleração. E essa curva aqui é explicada também por essa equação, né? Quanto maior a massa, menor será a velocidade. Isso vale para qualquer outra coisa, né? Um carro puxando uma dada massa. Se a massa for grande,
esse carro não vai conseguir puxar com grande velocidade. Eu cito com bastante frequência esse livro aqui. São de dois autores canadenses, dois professores eméritos de uma universidade chamada McMaster, no Canadá. Bem conhecido na área de treinamento de força. De vez em quando eu vou citar essa referência, costumo chamá-los de canadenses. Quando eu falar isso durante a disciplina, vocês já ficam sabendo que são esses autores aqui, o McDougall e o Sale. Então, só reforçando aqui, né, aqui o cálculo da aceleração, né, que é uma derivada da velocidade pelo tempo, e que essa equação me permite entender por que esse fenômeno acontece. Tá? Há também quem tente interpretar e dizer que esse fenômeno tem a ver com a nossa capacidade de integração em miosina e actina. Pode ser que sim, mas certamente é um fenômeno explicado também com outros corpos na física. O que é trabalho? Trabalho é outro conceito que a gente tem muito interesse, porque ele envolve coisa que nos interessa. Olha, trabalho é força vezes distância. Força, obviamente, eu tenho muito interesse, e se cumpre uma dada distância é porque tem movimento. Então, trabalho é força vezes distância, e eu, obviamente, tenho muito interesse nesse conceito chamado trabalho, né? Não sei se vocês lembram lá da fisiologia, mas eu quando ministrava fisiologia, eu perguntava, ou eu falava lá qual era o conceito de energia. O que é energia? Um dos conceitos, talvez o mais simples e difundido, é que energia é a capacidade de produzir trabalho. Então, para você produzir mais trabalho, você precisa de mais energia. Isso significa também que no treinamento físico, se você produzir mais trabalho, é porque você teve maior gasto energético. Então, se eu cumpro uma dada atividade física, um dado treinamento, por exemplo, em uma academia, fazendo musculação, quanto maior for a força vezes distância, portanto maior o trabalho, certamente maior é o gasto energético. Tá? Porque energia é capacidade de produzir trabalho. Se você produz mais trabalho, é porque você teve que gastar mais energia. E veja aqui no treinamento de força como que eu posso produzir mais trabalho. Fazendo mais repetições, porque aí eu cumpro mais distância, ou levantando mais carga, porque aí eu sou obrigado a fazer mais força. Né? Então são as estratégias que eu posso usar para produzir mais trabalho. Força dado em Newton, medida de força em Newton. Então nós podemos expressar que trabalho é igual Newton vezes metro. Já falei para vocês que nós vamos considerar 10 Newton como 1 kg, tá? Não 1,02, porque dá muito... é muita informação sem precisar. Também pode ser expresso em Joule. Joule é exatamente Newton vezes metro. Ó. Então, trabalho, força vezes distância, ou podemos expressar isso como Joule, Newton vezes metro. Deixa eu só voltar rapidamente. Veja que essas informações, embora não são informações habituais no nosso dia a dia, mas não é tão incomum a gente ver isso em trabalhos científicos, né? Aparecer lá a informação de qual foi o trabalho realizado num dado sessão de treino, e essa informação virá, por exemplo, na forma de Joule, que é a unidade internacional para trabalho. Outro conceito importante é o que é potência. Potência, antes disso, eu obviamente vou dar essas aulas, e
Depois, quando a gente conseguir voltar a trabalhar, a gente tira um momento para tirar dúvidas, né? Então vocês vão assistir, registram as dúvidas e depois a gente senta e tira essas dúvidas, já que eu não consigo ter interação em tempo real. A gente vai ter que fazer isso posteriormente. Potência. Potência é outro conceito muito legal, porque habitualmente quando a gente fala em potência, é habitual que quem ouça a palavra potência entenda sempre algo muito rápido, algo muito veloz. Mas não necessariamente. Algo potente não é necessariamente algo muito veloz. Pode ser, mas a gente precisa compreender o conceito para entender isso. Então, vamos lá. O que é potência? Potência é trabalho dividido pelo tempo. Então, é você realizar um dado trabalho numa unidade de tempo. E daí a associação de potência com algo que seja rápido. Então, potência é força vezes distância, porque força vezes distância é o conceito de trabalho, dividido pelo tempo. Isso pode ser expresso como Newton vezes metro, né, porque é uma unidade possível do trabalho, dividido por segundo, ou Joule, porque Newton vezes metro é Joule, dividido por segundo, e a gente pode, e essa é a unidade, Joule por segundo é chamado na literatura como watt, que é uma expressão que certamente vocês já viram em algum lugar, né? É comum alguns ergômetros ter a unidade de watt. Joule dividido por segundo, watt. Então repare o seguinte, que potência envolve 3 elementos: força, distância e tempo. Significa que eu posso aumentar a potência pela força, ou pela distância, ou reduzindo o tempo, ou aumentando a força, ou aumentando a distância, ou reduzindo o tempo. A gente vai mostrar isso na prática, quer dizer, vou dar prática não, né, mas um exemplo que vocês vão conseguir enxergar, porque é um exemplo do dia a dia, né, um exemplo que dá para vocês visualizarem. Em treinamento de força, disse que potência é o peso superado, multiplicado pela distância e dividido pelo tempo. Basicamente o que eu falei ali. Então vamos dar um exemplo aqui. Isso tudo eu já falei na primeira aula, quem estava lá, se estiver assistindo de novo, está só relembrando. Exemplo, se 45 quilos, né, que são aproximadamente 450 newtons, são levantados, vamos dar o exemplo do supino, por 1 metro no tempo de 2 segundos, qual é a potência em watts? Se você quiser resolver antes de eu clicar aqui, é só você dar um pause e tenta calcular aí, tá? Se você não quiser, eu vou clicar aqui para a gente avançar, tá? Então, se 45 quilos, aí eu converto em newton, 450 newtons, porque é a unidade para força. São levantados por uma distância fictícia aqui de 1 metro. Então, força vezes distância, trabalho. No tempo de 2 segundos, então se eu divido por 2 segundos, eu tenho a potência em watts. Então, potência, força vezes distância dividido pelo trabalho, o newton vezes metro por segundo é igual a watt. Então, veja, o que eu vou ter é 450, que é a força, vezes a distância, que é de 1, que eu fiz para facilitar o cálculo, dividido por 2, vai dar 225 Nm por segundo, ou, se preferir, 225 watt. Então perceba que potência é uma medida relativamente simples, né? São componentes fáceis, a gente está habituado com isso, uma equação bastante simples, e que eu posso expressar a potência em watts. Se você for fazer um trabalho acadêmico, ou se você estiver lendo uma literatura acadêmica, pode acontecer de você se deparar com essa nomenclatura, e ela não é nada demais, é só uma forma resumida de apresentar isso aqui para a gente.
E se eu perguntasse qual foi o trabalho? O trabalho é força vezes distância, 450 vezes a distância, então daria 450 newton-metros ou 450 joule. Então você pode expressar assim também no trabalho acadêmico, no trabalho científico, ou verá isso na literatura acadêmica científica, daí a importância da gente compreender esses conceitos e unidades. Potência em watt, trabalho em joule, ou também newton-metro, depende. É bom saber essas coisas. Vou dar um outro exemplo. Repare que aqui eu falei para vocês que é habitual as pessoas entenderem potência como algo rápido. Então veja que neste exemplo uma pessoa levantou 45 quilos em 2 segundos. Vamos ver o outro exemplo que eu vou dar. Se 90 quilos são levantados por 1 metro no tempo de 3 segundos, qual a potência em watts? Então o peso agora é bem maior, o dobro, a distância continua a mesma e o tempo é maior. Então a pessoa, para levantar 90 quilos, do início do movimento até o final, ela vai levar mais tempo, portanto o movimento em si é mais lento. Mas olha o que acontece com a potência. A potência agora é de 300 newton, ou 300 mil newton-metros por segundo, ou 300 watts, que é maior do que no slide anterior. Portanto, a potência foi maior, apesar de você ter feito o movimento, ou a pessoa ali ter feito o movimento de forma mais lenta. Então, potência não é só algo rápido. Potência tem 3 componentes. Então, eu posso pensar, quando eu falo num automóvel, num veículo potente, você pode pensar numa Ferrari, mas também pode pensar num trator, porque os dois são potentes. Só que a Ferrari mais relacionada a cumprir uma distância num dado tempo, né, mais associada à velocidade. Aliás, deixa eu aproveitar isso aqui. Vocês devem lembrar lá da física que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Ó. O que eu tenho aqui é exatamente isso, onde eu estou passando aqui o mouse. A distância por tempo, distância dividido por tempo, é velocidade. Então, potência pode ser calculada como força vezes a velocidade. Tá? Então, uma Ferrari tem um componente velocidade grande, enquanto um trator tem um componente força grande. Os dois podem ser potentes, mas não pelos mesmos componentes. O trabalho nesse caso foi de 900 joule. E na aula passada nós paramos exatamente aqui. Então, a partir de agora, eu fiquei devendo, ou pelo menos disse que na aula seguinte eu falaria sobre como que, no nosso caso, né, humanos, a potência não é quando você faz um movimento mais veloz, e nem é maior quando você tem um maior peso, quando você vence o maior peso. Porque veja, se você no supino levanta uma grande carga, você tem um componente de força alto, mas a velocidade será muito baixa. Né? Por outro lado, se no supino você pega uma carga muito baixa, então você consegue impor uma velocidade alta, mas a carga vai ser baixa. E como potência é a multiplicação disso, o que a gente vai perceber que a maior potência não é obtida nem na maior carga que você levanta, nem na maior velocidade que você impõe, e é o que esse gráfico dos nossos colegas lá canadenses mostra pra gente, os professores canadenses. Então eu tenho aqui um gráfico que a gente chama de duplo Y, né? De um lado, entenda aqui desse lado como carga, desse lado potência, e embaixo velocidade. Então eixo X velocidade e o Y da esquerda aqui como carga. Aqui eu tenho aquela relação força ou carga velocidade, ó, né? Quanto maior a carga, menor a minha velocidade,
ou quanto maior a minha velocidade, menor a carga. Eu só inverti, eu não, né? Os autores que inverteram a unidade em relação ao caso anterior. Agora repare que do lado de cá eu tenho potência, e que a maior potência, essa curva aqui, expressa a potência. E repare que o pico da potência, que é força vezes velocidade, aconteceu aqui. E aqui é onde estará a 40%, a 40% da velocidade máxima, e em torno de, deixa eu ver se eu coloquei aqui, em torno de, ele até coloca aqui embaixo, ó, 24, que ele está chamando aqui de força, né, de carga. Ele não coloca unidade, mas a gente pode pensar nisso algo parecido com um percentual. Mas seja como for, a minha maior potência, o pico de potência, não acontece na maior velocidade, sim em torno de 40% da maior velocidade que você consegue impor. E também não é na maior carga, mas uma carga bem baixa, 20 e poucos de carga aqui, que, enfim, podemos imaginar aqui como percentual do máximo, coisa dessa natureza. Por que isso acontece? Porque quando a carga é muito alta, a sua velocidade é muito baixa. Então, se você multiplica carga, né, ou força, pela velocidade, vai dar um valor baixo, porque a velocidade é baixa. Por outro lado, se você tem um componente de velocidade muito alto, né, por aqui, mas a sua carga, que a carga que você consegue vencer é muito baixa, e aí a sua potência também é baixa. Então a gente tem uma potência, pico de potência em valor intermediário. Ele fala aqui que foi a 44,4% da velocidade máxima, né? Eu estou falando 40 aqui só para uma aproximação. Tá, então aqui ele tem a curva de força, a curva de potência, né? Força vezes a velocidade. Bom, então isso é só para mostrar para a gente que potência não é nem na maior carga, nem na maior velocidade, é um conceito, né? Força vezes velocidade, então que isso fique claro. Potência não é só algo rápido, tá? E também vocês podem perguntar assim, bom, mas então para treinar potência, eu preciso treinar neste ponto? Não necessariamente. Você tem que pensar em que componente da potência você tem mais interesse. Se a gente pensa, por exemplo, em pessoas relacionadas lá vamos imaginar o strongman, né? Aqueles atletas que trabalham com muita carga, né? São sujeitos gigantes, trabalham com muito peso. O seu interesse é potência pelo aspecto força, né? Enquanto que um corredor de 100 metros rasos, o seu interesse é cumprir os 100 metros o mais rápido possível, chegar lá antes. Então, o componente velocidade. Então, não é exatamente trabalhar aqui. A gente poderia até imaginar que trabalhar por aqui é onde talvez eu tenha um maior gasto energético, né? Porque enfim, nesse produto é onde eu vou ter um maior gasto em tese, um maior gasto energético, tá? Mas tem outras coisas para ponderar sobre isso, fica para uma outra fala, tá? Mas não é necessariamente treinar aqui. Temos um conceito também na força, nas ciências do desporto, do esporte. Então é comum chamar força de a capacidade de exercer tensão muscular contra uma determinada resistência. Tem alguns conceitos, esse não é o único, esse é um conceito que eu gosto mais, acho fácil e tem tudo a ver, porque a capacidade de exercer tensão muscular contra uma determinada resistência. Por exemplo, eu posso exercer uma tensão contra a resistência e não necessariamente ter movimento, né, como o caso da isometria. Então, gerei uma tensão, uma força, eu não necessariamente preciso ter o movimento, tá? Então, temos o conceito da física, temos esse conceito também, é bom que vocês saibam os dois. Força
pensando em nós humanos, depende da integração neuromuscular, né? Força é sempre uma atividade que envolve o sistema neural e muscular, integração neuromuscular, né? Eu preciso dessa integração para produzir força. Poderia até fazer de forma artificial, dando, por exemplo, um estímulo elétrico, mas precisa de um componente, de uma corrente elétrica chegar até a célula muscular para que ela produza força. Depende do número e velocidade das pontes transversas de miosina e actina, né, actomiosina. E tem um componente mecânico importante, né, o torque. A força que eu vou fazer vai depender do torque resistivo do meu movimento. Esse é um assunto que certamente vocês vão ver cinésio, biomecânica, e quem fizer musculação comigo, eu também falo isso com mais calma. Na verdade, falo lá, né, que não vai dar. Bom, quais são os tipos de forças? Não sei se vocês já viram isso. Quais são os tipos de força? Força máxima, força de resistência, força rápida ou explosiva, que alguns chamam de potência. Tem literatura que dá outros tipos de força. Eu particularmente acho que isso aqui já nos atende. Então, força máxima é a máxima força que você consegue exercer. Força de resistência é a capacidade de resistir a uma dada carga. E força rápida, alguns chamam de explosiva, que não é um termo que eu gosto, mas existe. Força rápida, capacidade de fazer força no menor tempo possível. Alguns chamam de potência, mas a gente já viu que potência não é só relacionada ao rápido. Então, enfim, isso aqui não é exatamente a mesma coisa, mas tem literaturas, inclusive a que eu uso aqui, eles colocam como se fosse a mesma coisa. A força máxima, ela pode ser dinâmica e estática, a de resistência também, tá? Ela pode ser dinâmica e estática, ou seja, a força máxima, imagine no supino, você sai lá de um ponto inicial, não sei se eu consigo chegar, não consigo mostrar completamente aqui meu gesto, mas imaginando o supino, do ponto inicial ao ponto final, portanto você tem movimento, e se eu venço uma dada carga, vou tentar e não consigo fazer uma segunda, então essa será a minha força dinâmica máxima. A gente chama de força máxima, um RM, mas nesse caso obviamente é dinâmico porque tem o movimento. O estático seria você realizar uma força máxima sem movimento articular, e nesse caso a gente estabeleceria um tempo, né? Qual é a sua força máxima, por exemplo, em 2 segundos, 3 segundos, ou 4, ou 5, depende. Quanto maior o tempo, a gente já começa a caminhar para a resistência, mas pode ser dinâmica ou pode ser estática, e também porque tem equipamentos como o isocinético, um dinamômetro cinético, que eu posso travar lá o isocinético e pedir para a pessoa impor a máxima força de forma estática, ou deixar o isocinético estabelecer no dinamômetro isocinético uma dada velocidade e a pessoa fazer a força máxima dinâmica. Tá? O isocinético a gente vai falar mais à frente. Pode ser positiva ou negativa, né? Também não é um termo que ajuda muito, né? O negativo, mas enfim, dinâmico seria mais algo como concêntrico e excêntrico, né? Uma fase positiva, fase negativa, mas são termos que tem. Mas habitualmente a dinâmica você pode fazer uma medida de força máxima dinâmica só da fase concêntrica, né? Por exemplo, só a subida, e eu posso fazer uma medida da força máxima dinâmica na fase excêntrica. Aliás, que a força sempre será maior na fase excêntrica do que na fase concêntrica, por mecanismos que mais à frente a gente falará. Obviamente que o estático não tem fase, porque é parado, tá? Então você tem força máxima dinâmica positiva ou negativa, força máxima estática, são medidas possíveis. Força de resistência também pode ser dinâmica e estático. Alguns chamam também isso de resistência de força, ou força de endurance. A própria resistência muscular localizada é algo mais ou menos
com a mesma lógica, mas a ideia da força-resistência ou resistência de força é você resistir uma dada carga por mais tempo. Imagine, por exemplo, que antes do treinamento você sustentava 10 quilos por 20 segundos. Depois de um tempo de treinamento, você sustenta esses mesmos 10 quilos agora por o dobro de tempo. Isso significa que a sua resistência de força aumentou. Ou se você fazia 10 repetições com uma dada carga, se daqui a um tempo de treinamento, com essa mesma carga, você faz 20, 30 repetições, é porque sua resistência de força, sua força de resistência aumentou. Você é capaz de resistir por mais tempo aquela carga. Tá? Mais à frente a gente vai falar de testes sobre isso. E força rápida e potência, como eu disse, tem na minha interpretação diferença. Força rápida, eu posso estar interessado em realizar uma dada força o mais rápido possível, enquanto que potência não necessariamente é só o aspecto rápido, né? Potência eu já tenho que ponderar se eu quero ganhar potência mais pelo aspecto força ou mais pelo aspecto velocidade, mas a literatura costuma tratar essas duas coisas como sinônimo. Tá? E por que dessas coisas? Porque uma coisa que pode acontecer, aliás é o que mais acontece, uma pessoa que tem uma força máxima maior, não quer dizer que ela tem uma resistência de força maior ou que tem uma potência maior. Um exemplo está nesse artigo aqui, onde os autores mostram dois atletas que eles têm uma força máxima, na verdade uma potência, né? Porque eles cumprem aqui uma dada força com uma velocidade a mesma, então eles têm a mesma potência na carga, numa dada carga aqui, né, 160 quilos, mas quando vem para cargas menores, aí eles vencem essa carga em tempos diferentes, né? Esse aqui consegue impor, por exemplo, vamos traçar aqui um 80, né? Ele consegue fazer isso de forma mais rápida do que essa pessoa aqui. Portanto, eles têm, inclusive, nesse caso, potência diferentes dependendo da carga, né? Quando a carga é grande, eles têm potência parecida. Quando a carga é menor, aí um atleta tem uma competência, uma capacidade de potência maior do que o outro. Então veja que para potência, em diferentes cargas já pode ter variação entre sujeitos. Se a gente medir força máxima, resistência de força, eles devem variar também. Aliás, se você faz um treinamento de força, o ganho de força máxima, o ganho de resistência de força não é o mesmo, né? Raramente, é muito difícil você ver o mesmo ganho. Então você tem um ganho percentual que vai ser maior para um ou para outro, dependendo da forma como você treina. Tá? Então é importante a gente saber esses conceitos para entender essas medidas. Quais os tipos de ações musculares? Isso aqui também vocês certamente já viram. As ações isométrica, onde a métrica não muda, né? Iso, a mesma metria, a mesma métrica. Então, a isométrico é quando eu faço uma ação muscular que não há alteração articular, a gente não vê alteração articular, né? Não há alteração visual da musculatura, então na mesma metria. Eu vou pular o isotônico por enquanto, vou falar o isocinético primeiro. Isocinético é quando você tem a mesma velocidade durante um movimento. Então, durante um movimento, se você mantém a mesma velocidade do início ao fim, chama-se essa ação de isocinética, tá? Que não é uma tarefa fácil
enxergar sem alguma tecnologia, né? Se você pedir para uma pessoa fazer um dado movimento numa mesma velocidade do início ao fim, você não tem, só olhando, convicção se de fato foi. É muito provável que não. Mas existe o dinamômetro cinético que consegue uma grande aproximação disso aqui, né, da mesma velocidade do início ao fim do movimento. E o isotônico tem uma reclamação, por isso esse destaque que eu estou dando aqui, porque o isotônico seria o mesmo tônus, é como se você fizesse a mesma força num dado movimento. E isso não acontece quando a gente trabalha, por exemplo, com pesos livres. O tônus, a força que eu faço do início ao fim, não é a mesma. Então há uma reclamação com o conceito de isotônico, que isso deveria mudar. E acho até que já mudou, mas hora ou outra ainda tem algum livro, alguém que fala do isotônico. Mas então mudar para quê? Substituir para quê? Vamos falar aqui então do isotônico. Uma sugestão é que... bom, antes disso, né? Eu ia falar qual é a sugestão, mas vamos só reforçar. Isotônico significa tensão ou tônus constante, ou seja, o que chamamos de isotônico não acontece num peso livre, mesmo com máquinas habitualmente e elástico e tal. Isso não acontece por causa de mudança do braço de resistência e o braço de força. E há também a ideia de que isotônico como se fosse o tal do concêntrico e excêntrico, né? Mas o concêntrico é uma fase de uma ação muscular, né, que alguns chamam de a fase positiva, o excêntrico a fase negativa. Mas tanto na fase concêntrica como excêntrica, a gente não preenche esse conceito de que o tônus é igual do início ao fim, porque a tensão varia em função do ângulo articular. Exemplo aqui, ó. Bom, primeiro, antes de mostrar aqui, isso aqui é uma curva de força em diferentes, a gente percebe aqui em diferentes graus, 0 graus, ou perto disso, 90 graus, 140 graus, e veja que a força máxima que se faz aqui é diferente. Portanto, a minha força do início ao final, ela é diferente. Essa é a força que eu exerço. E há dois componentes aqui que mudam durante o trajeto. Então, o torque o cálculo do torque é a resistência que você estiver vencendo aqui, vamos imaginar, sei lá, 10 quilos, multiplicado pela distância do eixo de movimento, né? É uma distância perpendicular. Se o peso está aqui, então a linha de ação da resistência passa reto em direção à gravidade, que é o solo, portanto, eu tenho uma linha perpendicular passando aqui. Essa distância daqui até aqui, eu multiplico o peso por isso é o torque. Esse é o torque resistivo. Repare que quando o meu braço está aqui, essa distância é muito menor, a distância daqui até aqui. Portanto, o meu braço resistivo é menor. Aqui eu preciso fazer menos força, aqui eu preciso fazer um pouco mais, aqui é onde eu preciso fazer mais força, porque o torque resistivo é maior. Aqui já diminui um pouco, e lá em cima eu preciso fazer menos força. Então, a força que eu preciso fazer do início ao fim é menor. Além disso, a força, a minha capacidade de impor força também depende da distância do ponto de inserção aqui do tendão em relação ao eixo, porque essa distância do tendão ao eixo é o meu braço de força. Quanto maior esse braço de força, maior a minha capacidade de produzir força. E no início do movimento, esse braço de força é menor, ele está menorzinho, em torno de 2 ou menos, 2 centímetros ou menos. Aqui ele está na casa de 4, 5 centímetros, dependendo da pessoa. Então aqui eu tenho um braço de força maior, isso me ajuda a produzir força. Então o tal do isotônico tem uma reclamação
que faz todo sentido, porque o tônus não é igual do início ao fim. Bom, então substitui isso pelo que? Uma sugestão desses autores que eu uso como uma literatura, como livro-texto para vocês, tem vários bons livros da treinamento de força, esse eu uso muito mais porque é uma linguagem mais fácil para a graduação, e eles têm inclusive um livro mais novo agora, 2017, não sei se eles mudaram alguma coisa aqui, eu tenho que dar uma passada de olho lá, mas eles sugerem, em vez de chamar de isotônico, de treinamento dinâmico com carga externa constante. Então, por que eles falam isso? Carga externa constante, porque se você estiver levantando 10 quilos, do início ao fim continua sendo 10 quilos, então a carga não muda. Ou resistência invariável, que é a mesma coisa, né? A carga não varia do início ao fim. E chamam de dinâmico porque tem movimento, né? A minha implicância a essa conceituação dele aqui é porque ele chama de treinamento. Para mim faria mais sentido chamar de ação dinâmica com carga externa constante ou ação dinâmica com resistência invariável. Mas no livro, até o livro de 2006, eles estavam chamando de treinamento dinâmico com carga externa constante, tá? Ou resistência invariável. Ou seja, em vez de isotônico, em vez de chamar de isotônico, chamaríamos de ação. Eu particularmente prefiro ação dinâmica com carga externa constante, mas se você quiser obedecer uma literatura consagrada, você pode chamar de treinamento dinâmico com carga externa constante. Eu tenho que dar uma passada no livro de 2017. Na verdade, o livro é 2014, né, que ele foi publicado em outra língua, mas foi traduzido para o nosso idioma em 2017, que ele foi publicado. Tá? Eu vou dar uma olhada nisso depois. Então eu prefiro ação dinâmica com carga externa constante em vez de isotônico. Isso aqui é só para falar mais da mesma coisa, né? Aliás, ficou mal posicionado, era para estar no slide anterior, mas só para vocês verem que dá para a gente facilmente calcular o torque aqui, não? 10 quilos vezes uma dada distância, você multiplica isso, 10 por 32, se eu imaginar, né, se a gente considerar que foi de 32 centímetros essa distância. E olha que interessante que neste momento aqui, como o meu braço de força é só de 4 centímetros, que é do tendão até o eixo, eu tenho que fazer a minha musculatura precisa produzir muita força. 8 vezes mais força do que o peso que está aqui. Então neste momento aqui, para eu conseguir sustentar esses 10 quilos, eu preciso fazer 8 vezes mais força na musculatura, porque o meu braço de força é pequenininho e esse aqui, por outro lado, tem um braço resistivo grande. Então, este lado de cada equação, eu tenho o torque resistivo, e deste lado da equação, o torque motor potente, o torque, tem alguns nomes para isso, né? Mas é o torque motor, torque produzido pela musculatura. Outros conceitos básicos. O que é repetição? Repetição tem alguns conceitos da nossa área que todo mundo, se a gente fala, que todo mundo sabe até quando se pergunta, né? Por exemplo, se vocês sabem o que é repetição, muito provavelmente vocês sabem que é uma repetição num espaço de treinamento, né? Mas é importante saber o conceito. Aliás, repetição é um bom exemplo de por que é bom saber o conceito. Na nossa área a gente chama-se de repetição do ciclo completo do movimento de um exercício. O ciclo completo do movimento de um exercício. Então, se você vai fazer uma rosca bíceps, começa lá embaixo, né? Eu não consigo mostrar aqui por causa esse é um dos problemas de uma videoaula como essa. Mas procure na internet o que é uma rosca bíceps, caso vocês não conheçam. Uma rosca direta. Então você começa lá embaixo, faz o movimento todo e volta lá embaixo novamente. Aí você completou o ciclo. Isso é uma repetição, né?
Veja como que é importante saber conceito, né? Tem gente que fala assim, mas veja, repetição significa que teria que ter sempre que ter mais do que uma, porque afinal você só repete uma coisa que já foi feita. Bom, isso é verdade no conceito de repetição da nossa língua. O que é repetição de qualquer coisa na nossa interpretação de língua? É aquilo que acontece mais do que uma vez. Se algo repetiu, é porque foi mais do que uma vez. Mas repetição, no conceito de treinamento de força, é o ciclo completo do movimento de um exercício. Então é possível falar uma repetição, porque é possível falar que houve o ciclo completo de um movimento. Tá? Por isso que conceito é importante. Não tentam fazer essa transposição de repetição no conceito de treinamento de força para o conceito de repetição que a gente usa no dia a dia, né? Por isso tem gente que me pergunta, mas isso não faz sentido uma repetição máxima, porque uma repetição não poderia existir, né? Porque você toda vez que fala em repetição é porque algo já aconteceu, só se repete aquilo que já aconteceu, então você teria dois movimentos. Mas é diferente aqui. Então, o que é uma repetição máxima? É o ciclo completo de um movimento, de um exercício na carga máxima. Um RM é isso, ou seja, é o ciclo completo do movimento de um dado exercício, um supino, voador, leg press, qualquer um, na carga máxima que você consegue desempenhar. Então, já estou até antecipando o que é um RM. Né? A máxima força realizada em uma única ação muscular. Né, uma ação muscular voluntária máxima, quando eu voluntariamente tento vencer uma carga, mas dá para medir também em laboratório a força máxima involuntária, né, usando estimulação elétrica. Mas o mais habitual é você fazer uma ação muscular voluntária máxima, quer dizer que você está fazendo o ciclo completo do movimento na carga máxima. E se você fizer, em vez de fazer a repetição toda, você fizer só pela metade? Bom, tem gente que chama isso de repetição parcial, né? Mas depende, se você estabeleceu que a metade é o seu ponto final, está dentro ainda do conceito de ciclo completo do movimento. Depende o que você vai estabelecer como ponto inicial e ponto final. Se o movimento sai do ponto inicial, vai ao final e volta para o inicial, você cumpriu uma repetição para aquilo que você quer. Tá? O que é série? Série é um conjunto de repetições realizada de forma contínua, ou seja, sem interrupção ou descanso. Então, quando você vai fazer uma série de um dado exercício, ou você vai pedir para alguém fazer uma série de um dado exercício, você está falando para essa pessoa fazer um conjunto de repetições que você vai dizer, por exemplo, fazer 10 repetições no supino. Significa fazer 10 repetições de forma contínua, ainda que dê para eu variar esse tempo, eu posso fazer mais rápido, mais lento, a fase concêntrica, a fase excêntrica, mas não há uma interrupção longa. Então você vai fazer, imagina, vou fazer 10 repetições no supino, aí você vai lá, faz uma, faz duas, faz três, resolve lá tomar água e voltar. Aí já é uma interrupção muito longa, você não cumpriu a série de 10 repetições. Tá? Então, é fazer de forma contínua, é assim que a gente usa o conceito de série. Intensidade é uma variável qualitativa, ela está relacionada não só à carga, a carga é um componente obviamente muito importante, mas não só a carga, mas também o intervalo de descanso, a ordem dos exercícios, a frequência de estímulo, o ângulo de ação. Ela pode ser inferida por repetições máximas ou pelo percentual de um RM. Deixa eu só dar uma olhada qual vai ser o próximo slide aqui, que é volume. Tá, eu vou fazer o seguinte, essa aula está dando para completar 1 hora agora. Eu vou terminar aqui porque senão o vídeo vai ficar, já está muito longo, não é legal, depois eu levo um século para conseguir transmitir isso para vocês.
Então eu vou dar uma parada aqui, depois eu volto e falo de novo sobre, e continuo a partir de intensidade. Eu tinha a expectativa de falar um pouco mais, mas eu também acho que não é legal fazer um vídeo acima de 1 hora, tanto pela carga e também porque cansa, né, assistir vídeo tão longo assim, tá? Dou uma parada e depois eu faço um outro.